Olá! Nessa videoaula vamos estudar algumas questões sobre pilhas, especificamente pilhas de Daniell, ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar a primeira questão. Observe a imagem e responda. Aqui está uma representação da pilha de Daniell. Nessa representação, a primeira semicela, ela foi mergulhada um eletrodo de prata numa solução de nitrato de prata. Como essa solução de nitrato de prata ela é iônica, vai se dissolver em íons, prata mais e nitrato menos. Na segunda semicela, foi mergulhado um eletrodo de cobre em uma solução de nitrato de cobre. O nitrato de cobre também é iônico, portanto, vai se transformar em nitrato menos e cobre 2+. Se você observar essa representação, não apresenta uma ponte salina. Por não apresentar uma ponte salina, não quer dizer que não vai haver troca de íons, porque existe aqui no lugar dessa ponte salina uma parede porosa. Essa parede porosa permite a troca de íons para equilibrar, no caso, as cargas positivas e negativas presentes na semicela. Essa representação da pilha de Daniell vai ser representada a partir dessa equação global, onde o cobre, com carga zero, vai reagir com a prata com a carga mais, vai produzir cobre 2+ e prata com carga zero. Ok? A primeira questão é o seguinte, a letra A. Qual a direção da corrente elétrica? Sabemos que a corrente elétrica nada mais é do que a passagem ordenada de elétrons a partir de um fio condutor. Então, primeiramente, para a gente responder, vamos ver qual desses elementos vai oxidar e vai reduzir. Assim a gente podemos deduzir quem vai perder elétrons e quem vai ganhar elétrons, ok? Então vamos lá. O cobre, ele apresenta carga zero. Ele passa nos produtos como carga mais 2. Portanto, ele está aumentando o NOx e, consequentemente, ele oxidou. A prata, ele está com carga mais nos reagentes. Vai passar para os produtos com carga zero. Portanto, aconteceu uma redução. Diminuiu o NOx e aconteceu redução. Se ocorreu uma oxidação, a gente diz que perdeu elétrons. Se ocorreu uma redução, a gente diz que ganhou elétrons. Portanto, observando aqui novamente a figura que representa a pilha de Daniell, podemos ver o seguinte, que o cobre, ele perdeu elétrons, portanto, os elétrons vão migrar do eletrodo de cobre, e a prata, ele ganhou elétrons, portanto, a corrente elétrica vai do cobre para a direção da prata. Então, essa é a questão A, ok? Questão B. Qual é o polo positivo e negativo? Essa questão é muito simples, principalmente depois que a gente responde a questão A. Seguinte, a gente viu que o cobre, ele perdeu elétrons. Vimos que a prata, ele ganhou elétrons. Por causa do eletrodo de cobre perder elétrons, os elétrons partem do eletrodo de cobre e vai para o eletrodo de prata que ganhou elétrons. O que a gente aprende desde o 9º ano? Cargas iguais, elas se repelem. Cargas diferentes, elas se atraem. Portanto, se os elétrons partem do eletrodo de cobre, então o eletrodo de cobre ele apresenta um polo negativo. Se os elétrons são atraídos para o eletrodo de prata, então o eletrodo de prata ele apresenta um polo positivo. Questão C e D.
qual é o cátodo e qual o ânodo? E D, quais são os eletrodos que vão ocorrer depósito e corrosão? Bem, isso aqui é bem simples de explicar. Primeiramente, vamos novamente ver a representação até aqui da pilha de Daniell. A gente viu que o cobre, o eletrodo de cobre, ele tem o polo negativo, portanto os elétrons vão se afastar e vão vir para o eletrodo de prata, que tem polo positivo. Como o eletrodo de prata tem polo positivo, os elétrons estão vindo para ele. Então o eletrodo de prata está cheio de elétrons. O que vai acontecer? Dentro dessa semicélula aqui de prata, apresenta o que? Íons de prata mais e o nitrato menos. Como o polo está cheio de cargas negativas, o que a gente aprendeu? Carga negativa tende a se atrair com cargas positivas. Então, a prata que está aqui na solução acaba migrando para o eletrodo, fazendo com que o eletrodo ele tente deixar ele mais estável. E aí, o que vai acontecer? Essa migração, para deixar o eletrodo mais neutro, essa prata que está na solução vai acabar se depositando aqui no eletrodo. Portanto, vai ocorrer um depósito. Beleza, isso aqui é a resposta da D, mas eu quero a resposta da C. O que é cátodo? Cátodo é caminho dos cátions. Cátions é íons positivos. Portanto, como os íons positivos estão migrando para o eletrodo de prata, a gente pode chamar aqui de cátodo. Ok? Próximo. Como no eletrodo de cobre os elétrons estão saindo, no eletrodo de cobre acontece o contrário do outro, do eletrodo de prata. Ele começa a ficar com cargas positivas, ok? Então, como ele começa a ficar com cargas positivas, para a gente neutralizar essas cargas, o que acontece? O cobre daqui do eletrodo acaba formando solução de cobre 2+. Então, quando ele forma, ele começa a perder matéria, o eletrodo de cobre, ocorrendo uma diminuição da sua matéria e do seu volume. Essa diminuição da matéria e do volume é chamado de corrosão. Portanto, se essa semicélula é cátodo, essa outra vai se chamar ânodo ou anodo. Ok. Próxima questão. A questão é: quais são as semi-reações formadas? Bem, é muito fácil extrair semi-reações a partir dessa equação global. Veja como é simples. Aqui a gente tem o quê? O cobre com carga zero. O que ele vai produzir? O cobre com carga 2+. Okay? Aqui nos reagentes cobre com carga zero, nos produtos cobre com carga 2+. Então o que aconteceu? Houve uma perda aí de 2 elétrons, não é verdade? Portanto, a gente vai colocar aqui 2 elétrons. Veja bem, menos 2, que representa a carga dos elétrons, mais 2 vai dar igual a 0. Simples assim. Essa é a semi-reação do cobre. Olha a semi-reação da prata. A prata age nos reagentes, ela tem carga positiva e vai formar prata com carga 0. O que acontece? A prata que nos reagentes estava com carga positiva e passou a ter carga 0. Então houve um ganho de elétrons, como a gente está vendo aqui. Portanto, quantos elétrons ganhou? Ele tinha mais 1, passou a ser 0. Então ele teve que ganhar 1 elétron para ficar com carga 0. Então, no caso, vai representar assim. Olha como é simples. Semi-reação do cobre e semi-reação da prata. Beleza. Mas eu não quero que vocês aprendam desse jeito, não. Eu quero que vocês aprendam através
da relação aqui da representação da pilha de Daniel, como a gente mostra na figura. E também é simples, não é difícil, então, é bem simples mesmo. Por exemplo, vamos começar pelo cobre, certo? O que a gente viu no cobre? O cobre está perdendo elétrons e aqui está cheio de carga positiva. Por ele estar cheio de carga positiva, o que vai acontecer? Ele vai formar, como eu disse, cobre 2+. Então, metal de cobre, o eletrodo de cobre, com carga zero, ele vai formar o quê? Cobre 2+. E aí ele vai perder matéria, vai perder massa e vai ocorrer uma corrosão, certo? Então, quantos elétrons ele perdeu para formar cobre 2+? Ele perdeu 2 elétrons. Simples. Olha, da prata também, como é simples. Ele ganhou elétrons, a gente já sabe que ele ganhou elétrons, né? Então, eu vou pegar no caso, a gente inicia pelo íon prata. Se a prata ela tem carga mais, então quantos elétrons que eu preciso para ter o eletrodo de prata com carga neutra? Eu preciso ganhar apenas um elétron para que esse íon de prata venha para o eletrodo, deixando o eletrodo de prata estável. Portanto, eu só preciso ganhar um elétron e vou representar dessa forma. Como vocês podem ver, -1 com +1 igual a 0. -2 com +2 igual a 0. Simples assim. Próxima questão. Para a gente entender essa questão, vamos ter que interpretar essa figura, certo? Então vamos procurar interpretar. Essa figura é uma figura de Daniel, onde a gente está vendo que o eletrodo B está mergulhado numa solução onde existe uma concentração de íons cátions B3+, ok? E aí a corrente elétrica sai do eletrodo B e vai até o eletrodo A. O eletrodo A está mergulhado em cátions A2+, ok? Então, a partir dessa interpretação, vamos responder essas 6 questões. Primeira questão, o eletrodo B está sofrendo uma oxidação ou uma redução? Simples. O que é oxidação? A oxidação, ele está perdendo elétrons. O que é uma redução? Uma redução é que ele está ganhando elétrons. Então, normalmente a gente consegue saber se ele está perdendo ou ganhando elétrons utilizando aquela equaçãozinha geral. Aqui não tem equação geral. Vamos ter que deduzir isso tudo nessa figura. Então, vamos ver se a gente vai conseguir deduzir, certo? Vamos lá. Observando aqui, a gente vê que a carga vai do eletrodo B para o eletrodo A. Ou seja, os elétrons caminham do eletrodo B para o eletrodo A. Então, o eletrodo B está perdendo elétrons. Se ele está perdendo elétrons, logicamente, ele vai ocorrer uma oxidação. Simples. O 2 é um pouquinho mais complicado. Você precisa prestar atenção para entender. O eletrodo B é denominado cátodo ou ânodo, certo? O que é cátodo? Primeiro, cátodo, vamos entender. Cátodo é quando o eletrodo ele ganha íons de carga B3+. Se ele estiver ganhando íons com cargas positivas, chamado cátions, ele é um cátodo, ok? E o ânodo é, no caso, se ele tiver um anodo ou ânodo, é se ele estiver perdendo, no caso, se ele estiver formando íons com cargas positivas, certo? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Como você já sabe, o eletrodo ele vai perder elétrons. Então, ele vai ficar com cargas positivas. Concorda comigo? Se ele está ficando com cargas positivas, você acha que para o eletrodo ficar neutro, ele vai receber cargas positivas, cargas B3+? Óbvio que não, né? Então, ele não vai ganhar cargas B3+, cargas positivas. Ele vai formar cargas positivas. Então, se ele não está ganhando cargas positivas, ele não vai ser um cátodo, ele vai ser um anodo ou um ânodo, certo? 3. O eletrodo B é do polo positivo ou negativo? Então, vamos lá. Essa aqui é bem simples, eu acho que essa deveria ser a primeira questão. O que a gente aprendeu? Cargas iguais, eles se repelem.
cargas diferentes, ele se atrai. Se os elétrons estão vindo para o eletrodo A, né, então, consequentemente, o eletrodo A vai ser carga positiva. Portanto, se os elétrons estão surgindo do eletrodo B, consequentemente, o eletrodo B vai ser o polo negativo. Ok? Beleza. 4. Escreva as semi-reações que ocorrem no eletrodo B. Semi-reação, a gente precisa entender, né, todo esse processo para a gente formar a semi-reação. Então, vamos lá. O eletrodo B, que vai ser o reagente no caso, o que está acontecendo com ele? Ele está perdendo elétrons para o eletrodo A. Então, eu vou botar aqui elétrons. E ele está formando, né, a gente está vendo que ele está formando, no caso, o íon B3+. Certo? Então, vamos lá. Essa aqui é a semi-reação. Para essa semi-reação estar completa, a gente precisa saber quantos elétrons, no caso, ele vai perder. Para a gente saber quantos elétrons ele vai perder, a gente tem que saber que a carga ele é zero, ela é neutra. Então, para ser carga neutra, ele precisa, no caso, perder elétrons na mesma quantidade da carga do íon que ele vai formar. Então, vamos lá. A carga do íon que ele está formando é 3+. Então, se a carga é 3+, ele precisa perder quanto? 3 elétrons. Menos 3 com mais 3 vai dar igual a carga zero. Então, essa é a semi-reação do eletrodo B. Ok? Simples. O 5. A concentração de íons de B3+, aumenta ou diminui? Simples. Se por acaso, aqui vocês já estão vendo até na figura, não precisa nem dizer. Se eu estou aqui enchendo de cargas positivas e para que o eletrodo fique mais estável possível, eu preciso formar, como você está vendo aqui, tanto na semi-reação como na figura, íons B3+, então estou aumentando a concentração de íons B3+. Então ele aumenta a concentração. O C. Ocorre uma deposição ou uma corrosão no eletrodo B. Então isso aqui é simples. Se o eletrodo B, o elemento do eletrodo B, que ele é sólido, ok? Para ele ficar com carga neutra, ele precisa formar íons B3+, ele está perdendo o quê? Ele está perdendo massa, está perdendo volume. Se ele está perdendo massa e está perdendo volume, está ocorrendo uma corrosão. Simples assim, ok? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, ok? Valeu!